E aí, gente? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Eu acho que hoje nós não vamos ter maiores problemas, porque eu fiz uma mudança de cenário, não sei se vocês perceberam, né? Aí, por um lado, foi até bom também ter feito essa mudança de cenário, porque não só, eu acho que o sinal, pelo menos nessas últimas aulas, desde aquela nossa última experiência que tivemos alguns problemas. Se bem que com vocês nem tanto, mas aqui tá funcionando melhor a internet, porque eu acho que está mais próximo, né, da fonte do sinal do Wi-Fi, como também mudou, né? Ficou um cenário mais ventilado. Hoje, inclusive, nossa, 10 participantes, gente, só isso? Vocês não tiveram aula antes, não? Poxa, eu fiz um cenário, eu juntei, eu coloquei vários ursos, vamos ver se dá para vocês verem aqui, ó. Ah, porque não tá dando pra ver. Tem urso, tem macaco, tem Barbies. Não estava dando muito tempo de eu ajeitar tudo. Aí eu falei, quer dizer, vou unir o útil com o agradável, vou imitar a Ivete na live dela, colocar uns animais aqui, umas bonecas, para representar vocês, né? Já que a gente está com tanta falta, sentindo saudades dessa interação. É tão ruim ficar dando aula, olhando assim para a tela do computador. Enfim. Espero que a gente consiga hoje que tudo corra bem. Vamos, enfim, terminar. Gente, me corrijam aí se eu estiver errada, tá com pouca gente, hein? Só 12 pessoas? Essa sala é cheia? Tirar esse relatório para ver o que essa galera tá aprontando. Gente, vamos lá. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada, mas eu acho que ficou faltando um pedacinho da culpabilidade, porque parece que foi justamente por problema de sinal, não foi? Que a nossa última aula estava bem ruim. Me falem aí exatamente em que ponto eu passei, em que ponto eu parei, porque pelo que eu me lembro, aquela parte lá das causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Obediência hierárquica, professora. Então, eu terminei a obediência hierárquica, não foi isso, Romulo? Não, deu umas oscilações de sinal aqui. A senhora falou que ia voltar, eu pedi para a senhora. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, vou voltar lá no compartilhamento daquela tela para a gente terminar. Ah, não é essa não, peraí. Culpabilidade. Aqui. Bom, então, o último ponto sobre o qual nós tivemos aquelas oscilações bem na parte da obediência hierárquica, né? Bom, então, na obediência hierárquica, gente, a segunda das causas de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, eu esclareci a vocês que deve existir uma ordem que é ilegal, só que essa ordem ela não pode ser manifestamente legal. Porque se a ordem for manifestamente legal, o sujeito, ainda que subordinado, ele não deverá acatá-la, né? E aí eu me recordo que eu falei para vocês, espero que não sei se houve problemas de sinal naquele momento, mas vejam só, quando eu falei da ordem que seria manifestamente legal, por exemplo, olha, suponhamos, eu dei exatamente esse exemplo, falando que o delegado de polícia tenha determinado a um dos seus agentes, que é subordinado hierárquico, e lembrando, isso é muito importante, a gente precisa de uma relação de direito público, né, para que essa excludente possa ser alegada
eu somente conseguirei fazê-lo no âmbito das relações de direito público, e em relação de direito privado não vale, tá? Então o meu chefe, olha, o meu chefe, eu trabalho numa determinada empresa particular e o meu chefe determinou. Não, isso aqui só vale para relações no âmbito do direito público. Então, no exemplo, né, eu dei um exemplo de uma ordem manifestamente legal. Suponhamos que eu tenho um mandado o oficial o delegado de polícia determinou que fosse intimada uma determinada pessoa a comparecer na delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, e o delegado já fala com o agente policial: olha, você vai até lá, intime essa pessoa e aproveite para poder, se esse sujeito ele se mostrar folgado, você aproveita para enchê-lo e sinta-se à vontade para enchê-lo de pancada. Olha, essa é uma ordem manifestamente legal, não é isso? Então, essa ordem manifestamente legal, o agente pode ir até lá, realizar a intimação e agredir fisicamente esse sujeito a ser intimado? Naturalmente que não. É uma ordem manifestamente legal. O que pode ser objeto do cabimento aqui dessa excludente, da gente alegar a obediência hierárquica como uma situação legalmente prevista de inexigibilidade de conduta diversa, ela poderia se dar, por exemplo, e esse é um exemplo recorrente, olha, suponhamos, eu também dei esse exemplo para vocês, vamos voltar aqui, porque não sei se vocês conseguiram, né, captá-lo adequadamente em razão desses problemas de oscilações de sinal, mas vejam só, eu dei o exemplo, olha, imaginem que numa determinada audiência, o juiz e o promotor tenham tido uma desinteligência, né? Desinteligência é um termo que eles adoram usar nesses programas, né? Vocês já viram isso? Teve uma desinteligência. Uma desinteligência é um desentendimento. Isso é bem linguajar policial. Mas o juiz e o promotor tiveram um desentendimento, o promotor proferiu algumas ofensas à pessoa do juiz, o que configuraria um crime de injúria, digamos. Falou que o juiz era burro. Bom, e aí o oficial de justiça, ali presente na sala de audiência, o juiz determina prontamente ao oficial de justiça: prenda o promotor de justiça em flagrante. Tá? Bom, o que o oficial de justiça ele faz? Ele acata a essa ordem do juiz. Ele seria um subordinado hierárquico naquela situação. É uma relação de direito público, só que o que acontece é o seguinte: o escrivão, essa ordem, ela era uma ordem, na essência, ilegal. Ilegal por quê? Porque membro do Ministério Público somente pode ser preso em flagrante delito se o crime for um crime inafiançável. Vocês vão estudar isso bem para frente. Mas vejam, o crime de injúria é um crime afiançável. Portanto, essa ordem emanada do juiz, ela teria uma aparência de legalidade, mas, na essência, ela é uma ordem ilegal. Como é que eu poderia imaginar o afastamento da responsabilidade penal desse oficial de justiça que, naquele momento, ali acatou a ordem do juiz, que era uma ordem não manifestamente legal? Exatamente pela obediência hierárquica, tá? E aí, vejam só, cuidado, eu fiz essa observação para vocês não confundirem isso com a situação de excludente da ilicitude se a ordem for legal, porque naquele exemplo que a gente deu lá atrás, naquele exemplo que nós vimos do oficial de justiça que se dirige até a casa do sujeito, com o objetivo, por exemplo, de cumprir o mandado de busca e apreensão, e o sujeito não abre as portas, o oficial de justiça, ele poderá arrombar, ele poderá ingressar na residência sem o consentimento desse morador. Por quê? Porque ele está no estrito cumprimento do dever legal. Então, vejam que a situação é diferente. Se eu tenho uma ordem legal, como é que eu vou afastar a responsabilidade penal desse sujeito que cumpre a ordem legal? Eu vou afastar no âmbito da ilicitude, é estrito cumprimento do dever legal. Agora, como é que eu vou afastar essa responsabilidade se a ordem, ela não é uma ordem legal?
mas ela não é manifestamente ilegal. Se a ordem for manifestamente ilegal, o cara não tem que cumpri-la, tá? Agora, se a ordem aparentemente ela não é ilegal, só que na essência ela é ilegal. Aí nessa hipótese, no âmbito das relações de direito público, nós poderemos ter a culpabilidade afastada por inexigibilidade de conduta diversa, tá? Configurando-se aqui a situação de obediência hierárquica. E como é que fica a responsabilização penal daquele que deu a ordem? Bom, em relação ao subordinado, ao sujeito que cumpriu a ordem não manifestamente legal, eu tenho fato típico ilícito, mas ele será isento de pena exatamente porque nós podemos conseguir afastar a sua culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Agora, o superior hierárquico, no nosso exemplo, o juiz que deu aquela ordem e sabe que a ordem é ilegal, o juiz responderia pelo crime, tá certo? Bom, agora, essas duas, a obediência hierárquica e a coação moral irresistível, elas estão previstas na lei, certo? Fala-se, embora eu tenha colocado aqui, olha, não é pacífica a aceitação, nós temos mais algumas situações essas que acabaram por ser consagradas principalmente pela jurisprudência, nas quais, concretamente, houve um afastamento da culpabilidade exatamente ao argumento da inexigibilidade de conduta diversa. A primeira situação narrada é a chamada cláusula de consciência. Como é que funcionaria essa história da cláusula de consciência? Lógico que o cabimento disso daqui não se dá em qualquer situação, tá? Principalmente em situações nas quais eu estou lidando com direitos de menor relevância. O exemplo clássico que a gente dá aqui na cláusula de consciência, que seria admissível quando aquela questão de consciência, de crença do sujeito, ela poderia ser alegada naquele caso concreto para que ele se recusasse a praticar algum ato que, a princípio, seria um dever. O exemplo clássico é o exemplo da testemunha. Vejam só. Suponhamos que aquela testemunha, nós sabemos que a testemunha, quando ela é intimada para figurar como tal, ela tem o dever de cumprir. Inclusive, quando você recebe lá um mandado de intimação para figurar como testemunha, tradicionalmente, já se aparece no próprio mandado, olha, crime de desobediência. Se a testemunha não obedece àquele ditame de maneira injustificada, ela poderá estar incorrendo no crime de desobediência. Suponhamos que uma determinada pessoa tenha sido intimada para figurar como testemunha num processo. E essa pessoa, ao chegar na sala do juiz, ela é surpreendida. Por quê? Porque aquele juiz, o juiz, ele é praticante, ele é adepto do candomblé, né? E na sala de audiência, na sala do juiz, nós temos diversas imagens, né? Imagens de figuras representativas para essa crença. Então, o juiz tem lá, o juiz tem uns incensos, o juiz tem uma imagem de um preto velho, o juiz, enfim, ele tem essas referências na sala de audiências à sua crença. E a testemunha, por sua vez, é uma pessoa assim, muito católica, uma pessoa que morre de medo desse tipo de coisa, né? Uma pessoa que, às vezes, até por ignorância mesmo, ela acredita que aquilo, e às vezes a gente sabe que essas coisas realmente... Gente, a Thalita, bom dia, estou entrando em uma cirurgia, agora vou tirar o siso. Meu Deus, Thalita, boa sorte. Coloca bastante gelo depois para não inchar, né? Siso, que é conhecido como dente do juízo, esperamos que Thalita não volte desajuizada. Olha só, gente. Então, vejam só. O que acontece? A testemunha,
ela, em tese, ela tem o dever, sim, de comparecer, né? Ela já compareceu, digamos. O grande problema foi quando a testemunha se deparou com aquelas figuras e ela ficou amedrontada. A testemunha está com muito medo, ela não quer entrar, ela se recusa a entrar na sala de audiência com aquelas figuras que para ela são reputadas como figuras demoníacas ou coisa do tipo. Então, vejam, como é que eu faria para tentar afastar a responsabilidade penal dessa testemunha que se recusa a cumprir o seu dever por uma questão de consciência, por uma questão de crença religiosa? Nesse caso, nós poderíamos afastar essa responsabilidade penal com base numa causa supralegal, que seria essa cláusula de consciência, tá? Agora, lógico, eu estou dando esse exemplo, uma situação, né, o dever que ela deixa de cumprir, o crime no qual ela supostamente incorreria, é um crime que dá margem para a gente poder fazer essa valoração, tá? Olha, peraí, uma questão de consciência, uma questão de crença, a Constituição, ela consagra a liberdade religiosa, e nessa hipótese, nós conseguiríamos afastar essa responsabilidade penal com base nessa alegação da cláusula de consciência. Agora, tudo é uma questão de bom senso, de proporcionalidade, de razoabilidade. Imaginem só, uma testemunha, nem precisa ser testemunha, uma pessoa que segue uma religião, um culto satânico que prega que devem ser exterminadas pessoas, sei lá, que agora nos tempos do coronavírus, né? Um culto que pessoas que usam máscaras devem ser exterminadas. Aí eu posso depois querer alegar, não, ela matou alguém, passou na rua, viu alguém de máscara, matou. E aí eu vou querer falar, não, eu tenho que afastar a responsabilidade penal, ela não vai responder por homicídio, por inexigibilidade de conduta diversa, já que a cláusula de consciência, lógico que quando nós temos em jogo a proteção desses direitos que são absolutamente indisponíveis, direito à vida, isso não faz sentido você alegar a cláusula de consciência, tá? Essa cláusula de consciência, ela vai se dar, ou ela é admitida pela jurisprudência nessas situações em que a pessoa se recusa a cumprir um determinado dever, basicamente com alegação religiosa, tá? A gente tem aqueles exemplos lá, por exemplo, das testemunhas de Jeová também, em relação à transfusão de sangue, embora do ponto de vista prático, a gente consiga, olha, se naquela situação ali de vida ou morte, o médico, a família é contrária à transfusão de sangue, né, por motivos de crença religiosa. E suponhamos que o médico, para salvar a vida do paciente, o médico, ele viole esse desejo da família e realize, sim, a transfusão de sangue a bem de salvar a vida desse paciente, tá? Esse médico, aí para a gente afastar a responsabilidade penal do médico, a gente poderia pensar em alegar até o estado de necessidade, tá? Agora, o que eu quero que vocês compreendam é que a cláusula de consciência, ela vai se dar exatamente nessas situações em que, eu não estou falando de nenhum direito penalmente protegido, de nenhum bem jurídico penalmente protegido, que seja desses de suma importância. Ninguém vai permitir que se mate com alegação religiosa. Mas, por exemplo, nesse caso da testemunha que eu relatei a vocês, faz sentido que aquela pessoa, né, com base na sua crença religiosa, ela se sinta incomodada por estar num local que supostamente deveria ser um local neutro, já que a gente está num estado laico, e se sinta incomodada, tá? Com a presença daquelas referências, que são referências na concepção dela inaceitáveis, enfim. Então, essa é a situação que a gente usualmente encontra como exemplo de cláusula de consciência. A figura da desobediência civil, por sua vez, na jurisprudência, o exemplo recorrente que a gente encontra de desobediência civil é o exemplo
de situações envolvendo a invasão de propriedade por sem terra, invasão de propriedade por sem teto. O que a gente encontra de referência na jurisprudência nesses casos diz muito respeito a situações nas quais aquelas pessoas, elas, em tese, elas estão praticando um fato típico e um fato ilícito. Elas estão ingressando na propriedade alheia, elas estão invadindo, isso pode importar na configuração de uma série de infrações penais. Porém, vejam só, se o intuito realmente daquele movimento é um intuito legítimo, olha, eu estou tendo a invasão, mas a invasão do movimento sem terra, ela está acontecendo porque esse movimento ele quer promover a reforma agrária, que é que, em relação à qual existe uma previsão constitucional. Esse movimento ele se dá com o objetivo de promover uma justiça social que é consagrada, que é um objetivo da Constituição, mas que, do ponto de vista prático, as leis não têm conseguido se implementá-la de fato. Então, nessas situações, e esse é o exemplo recorrente, é o exemplo que a gente encontra concretamente para permitir essa desobediência civil, no caso dessas invasões de propriedade, seja propriedade rural, seja às vezes propriedade urbana, no caso desses movimentos sem teto. Agora, lógico que isso tem que acontecer, primeira questão, de maneira pacífica. A partir do momento em que há violência, aí não vai se tolerar esse argumento de desobediência civil para tentar afastar a responsabilidade penal desse pessoal, tá? Então, isso tem que acontecer realmente como uma maneira de protesto, né? Lógico que isso, e aí, como é que vai se entender? Lógico que concretamente isso tem que ser apurado. E do mesmo modo, vocês vão pensar, mas até que ponto o movimento é legítimo, não é legítimo, tem uma porção de sem terra que está querendo se dar bem. Não dá para entrar nesse mérito, isso vai ser avaliado pela jurisprudência. Agora, se houve uma invasão pacífica, se houve uma invasão com o sentido de tentar chamar a atenção dos órgãos governamentais, se houve uma manifestação, houve uma invasão com esse fito de realmente demonstrar essa ineficiência do Estado em promover realmente direitos consagrados na Constituição, há uma possibilidade de se afastar a responsabilidade criminal, porque essas pessoas, esses invasores, teriam praticado fato típico ilícito, mas nós podemos cogitar do afastamento da responsabilidade penal com base na inexigibilidade de conduta diversa, tá? Esse é o exemplo clássico da desobediência civil. Tudo isso, gente, por que eu não tenho aqui como estabelecer conceitos precisos? Porque isso foi sendo criado pela jurisprudência, tá? Com base em situações concretas. E a situação, essa última a qual eu me refiro, o chamado conflito de deveres, ele também pode se dar, né? Por isso que eu fiz antes a observação importante no sentido de que não é pacífica a aceitação. Ainda no âmbito das causas supralegais, fala-se desse conflito de deveres quando aquela pessoa, numa determinada situação concreta, lógico que também, mais uma vez, para a gente falar de qualquer dessas causas supralegais, eu preciso de bom senso, e esse bom senso Calma aí, Isabela, que eu já vou te responder. Como é que é quando uma operação invade várias casas em uma favela em busca de traficantes, eles têm ordem judicial? Isso aqui é um outro problema também complicado. Porque, olha só, quando a gente estuda, vocês vão estudar isso bem lá para frente, que é o mandado de busca e apreensão, o cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando a gente estuda isso lá no processo penal, e com esteio também nas próprias garantias constitucionais, a ideia é a seguinte: o mandado de busca e apreensão ele tem que ser expedido de maneira precisa. Então, quando o juiz expede um mandado de busca e apreensão,
ele tem que falar qual é o lugar, qual é o endereço, qual é o número da casa, o que está sendo o objeto dessa busca, tá? Agora, do ponto de vista prático, a gente tem esses problemas, principalmente nessas comunidades, né, periféricas, favelas e coisas do tipo, porque às vezes você não tem essa precisão de endereço. Você conseguir imaginar, peraí, olha, então aquela viela que o sujeito mora, qual que é o número, qual que é a residência, qual que é o lote, qual que é a quadra, qual que é o CEP. Então, o que acaba acontecendo, o que dá margem, né, para muitos arbítrios que a gente realmente verifica nessas comunidades periféricas, comunidades mais pobres, é que em razão dessa desocupação, é uma situação de ocupação urbana que não é totalmente regularizada, não vou falar totalmente, que não é perfeitamente regularizada. Então, você muitas vezes acaba admitindo a expedição de mandados de busca e apreensão que não são devidamente especificados. Não são devidamente especificados. Então, o juiz expede um mandado mais genérico e o policial chega metendo um bico na porta de todo mundo, né? Aí a gente tem duas situações que são situações conflitantes. Olha, como é que fica? A gente tem um problema de desorganização em razão daquele local, daquela ocupação urbana, não ser uma ocupação perfeitamente ordenada, perfeitamente regularizada. E aí eles vão alegar, olha, como é que fica? O Estado fica engessado, o juiz fica de mãos atadas e a polícia não poderá fazê-lo. Você acaba, muitas vezes, blindando aquelas pessoas que estão praticando, sim, atividades criminosas, porque você não tem como precisar um detalhe que é inviável, porque você não tem... Né? Tanto que a gente vê que nessas comunidades o pessoal vive luz, TV por assinatura, não sei, mas eles conseguem fazer gato de tudo e acaba que em boa parte também a gente tem o controle das milícias, né? Ou você permitiria, então, que o juiz se valesse e, portanto, legitimasse essa ação policial, porque não há outra maneira de fazê-lo senão de uma maneira genérica, ou você colocaria a proteção dos direitos e das garantias fundamentais acima de tudo e não permitiria o cumprimento desse tipo de mandado, porque você não consegue precisar número, a identificação exata do endereço e, de certo modo, quando a gente olha sobre essa outra perspectiva, você verdadeiramente blindaria essas pessoas de algum tipo de ação policial, ainda que determinada judicialmente. E a gente já sabe muito bem qual é a resposta para isso, né? Vão ser expedidos mandados genéricos. E a polícia chega lá entrando onde quiser, tá? É uma situação complicada, né? A gente tem que realmente entendê-la pelos dois lados. Mas a determinação, sim, é bem complicado, tá vendo? Por isso vocês me fazem cada pergunta complicada, isso é processo penal. Vocês estão indo muito lá para frente. Mas para não te deixar sem resposta, e como eu gosto que vocês interajam, porque tem umas outras aulas que o pessoal não fala nada. Aí eu penso, gente, eu estou entendendo tudo, ou só colocaram aqui a imagem, né? E vocês estão fazendo outras coisas. Vocês estão lá vendo Netflix enquanto eu estou aqui falando. Enfim, voltando então para o conflito de interesses, vejam só, qual que é a situação? A situação, vamos imaginar uma situação que é bem elucidativa para a gente compreender essa história de conflito de deveres. Bom, vamos imaginar aquela mãe, já que vocês vieram aí com exemplo, né, das comunidades carentes, aquela mãe que mora numa região distante, aquela mãe solteira que rala ali dia e noite para poder promover o sustento dos seus filhos, tá? Fica claro que ela tem esse dever, né? Ela, como mãe, tem esse dever em relação aos filhos, de prover o sustento, né? De cuidar dessas... Aqui, a criança. Aqui, ó. Eu, como mãe, tenho a obrigação... Tá fugindo? Aqui, ó. Isso. Então, você quer entender o exemplo da mamãe? Quero.
Tá, então eu vou explicar para você falar se a mamãe é uma boa professora, tá? E aí você vai dar o... Você vai me falar se entendeu e você vai me explicar se acha certo ou errado, tá bom? Então, olha só, pensa nessa situação de mãe. A mãe, ela tem 4 filhos, 4 ou 5 filhos. Sabe aquelas mães que têm filho escadinha? Tem um filho de 8, tem outro de 7, tem outro de 6, tem outro de 5, outro de 4. Vamos pensar, ela tem 5 filhos, aquela escadinha. E a mãe, sozinha, ela tem que ralar, ela tem que cuidar dessas crianças. Ela precisa, é um dever dela prover o sustento daquelas crianças, de todas as maneiras. Enfim, o que acontece? A mãe, ela não tem condições de pagar uma pessoa para cuidar daquelas crianças. Então, o que é muito comum acontecer? A mãe deixa o filho mais velho ou os filhos mais velhos cuidando daqueles mais novos, tá? Então, a mãe precisa sair para trabalhar. Quando as crianças voltam da escola, a mãe já deixou lá o almoço pronto e as 2 crianças mais velhas, a de 8, de 7 anos, elas dão comida para as pequenas, elas dão banho nessas criancinhas pequenas até a mãe conseguir voltar do trabalho para casa, tá? Só que se a gente for pensar, essa mãe, ela não pode, ela também teria o dever de estar presente junto dessas crianças. Ela não poderia deixar essas crianças dentro de casa. Vamos imaginar que essas crianças sozinhas dentro de casa, imagina que o pau quebra e as crianças começam a brigar uma com a outra, ou as crianças fazem alguma coisa perigosa, alguma criança machuca. E às vezes tem algumas situações muito bizarras, umas situações muito tristes. Criança que mexe com fogo, que a criança tem que esquentar, fazer uma comida lá para os irmãos, vai mexer com fogo, de repente pega fogo na casa. Essa mãe, ela vive uma situação de conflito de deveres. Ao mesmo tempo que ela tem esse dever de cuidado, o dever de estar ali junto com os filhos, ela também tem o dever de sustentar essas crianças. Ela sai para trabalhar e deixa os filhos sozinhos, não é porque ela quer, mas é porque ela não tem uma outra opção. E aí, digamos que essas crianças se machuquem. Uma dessas crianças se machucou. Será que essa mãe, ela vai responder até de maneira, às vezes, muitas vezes, por uma conduta omissiva, por não ter estado presente, ou a gente consegue afastar a responsabilidade penal? Lógico, gente, eu estou falando aqui da mãe, por exemplo, que sai para trabalhar, né? Não querendo, acaba que esse exemplo é até acaba sendo meio machista, né? Porque a gente coloca a mãe, mas acaba que é mãe que cuida de filho, não é? Mas não é. Tá errado. Porque vai que a criança vai lá, ela pega uma faca, aí ela corta, aí depois ela corta o cabelo. Tá. Aí depois ela corta a sobrancelha, aí depois ela vai. Aí o que faz? Eu sei que é terrível, mas só que a mãe não tem outra opção. Lógico que eu não estou pegando situações extremas, porque às vezes a gente também vê umas situações meio loucas. Ah, a mãe saiu de noite, foi para balada, foi tomar todas e deixou as crianças dormindo. E às vezes acontecem umas coisas muito tristes. Não estou querendo entrar em qualquer mérito de julgamento da conduta. Mas, enfim, o que a jurisprudência reconhece é que nessas situações, como é que eu valoraria esses 2 casos? Olha, a mãe adotou, às vezes, uma conduta omissiva que pode importar... Peraí, não, mexer nas bonecas, não. Alguma conduta omissiva que poderia importar numa responsabilização penal, mas, por outro lado, essa conduta omissiva de não estar ali presencialmente com os filhos, ela está adotando para cumprir um outro dever, que é o dever de sustento. Então, dentro de um certo grau, né, dentro de uma certa avaliação de proporcionalidade, poderia-se imaginar o afastamento de uma eventual responsabilização penal dessa mãe por inexigibilidade de conduta diversa. Tranquilo, gente? Compreenderam isso? Essas situações que, como eu disse, não são situações taxativamente previstas, até porque não está na lei, mas são situações concretas em que a gente tem que fazer essa valoração. E quando a jurisprudência o faz, ela permite essa avaliação, esse sopesamento aí dos deveres em conflitos, e dentro de um determinado grau, é possível se enxergar o afastamento da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Ok? Tranquilo, criança? Você entendeu? Você entendeu? Você viu que essa mãe realmente não tem... Você reconhece que as mães sofrem bastante?
Reconhece? Conta para os alunos o que você falou para a mamãe uma vez, que quem tinha sido... Vem cá, senta aqui só para... Ó, vem aqui, conta... Não, para de pisar nessa boneca. Quem foi um dia que você falou assim comigo? Você falou assim, mamãe, quem foi a mulher que mais sofreu no mundo? O que você falou? Maria. Maria, mãe de Jesus, né? E aí depois você falou assim, em segundo lugar, quem foi a mulher que mais sofreu no mundo? Na verdade, foi o homem. O homem? Não, mas a nossa lista é de mulheres. Quem que você falou? Mamãe. A mamãe. A mamãe foi a segunda que mais sofreu, né, filha? Então, que bom que você reconhece, você é uma ótima filha. Tem que ser, né? Só tem que aceitar assistir às aulas online, porque essa criança não está gostando de assistir a aula. Não, mas é justamente para eles escutarem, para eles saberem que você tem aulas online, que você anda meio rebelde para assistir essas aulas online. Eu não ando, é chato. Não fala isso, porque se os alunos tiverem... Imagina se todo mundo estiver pensando assim, nossa, a senhora professora é chata, as aulas online dela são muito chatas. Você ia gostar que eles estivessem falando mal da aula da mamãe? Não. Pois é. Se a gente descobrir que tem alguém falando mal da aula da mamãe, o que a gente faz? Olha só, gente. Agora, então, nós vamos passar para a resolução, pelo menos de algumas daquelas questões que eu propus para você. Tchau, vai para lá agora. De alguma daquelas questões que eu passei uma listinha de 20 para vocês, né? E vamos dar uma olhada para que vocês possam verificar como que isso pode ser cobrado, né? Como que isso aparece em provas, essa parte da ilicitude, da culpabilidade. Olha aí lá, eu selecionei questões diversas, tá? Há algumas questões que vão acabar nos levando até algum tipo de dúvida, né? Porque tem questão de concurso, questão de OAB, enfim. Mas vamos verificar como é que isso pode nos ser cobrado. A primeira questão, e aí vão anotando, né, as respostas corretas para que vocês possam ter isso daí registrado. Uma primeira questão, CESP, concurso de Tribunal de Justiça. Aliás, esse aqui é concurso de primeira fase de magistratura. Até uma questão fácil. Tribunal, Distrito Federal e Territórios. De acordo com o Código Penal, constituem hipóteses de exclusão da antijuridicidade. Vejam só, então... a gente precisa... Ah, meu Deus, professora, quebrei a cabeça com algumas questões. Ai, que bom, então. Fico muito feliz, Gabriela, de você já ter feito, já ter analisado isso antes. Porque agora fica melhor, né? Fica mais interessante. Mas tem algumas questões aqui que a gente quebra a cabeça mesmo, tá? Até porque existem algumas questões que eu particularmente entendi pela existência de duas respostas, mas a gente vai chegar lá. Vamos resolver... Porque resolver questões, às vezes a gente pensa que a gente está entendendo tudo, que está super tranquilo, mas quando a gente vai fazer a resolução das questões, dá um nó na cabeça, né? É igual na prova, quando vocês chegam e falam assim, nossa, eu sabia tudo, eu estudei tudo, fui fazer prova, não me deu um branco, confundi tudo. É porque é diferente, você incorpora, se agrega aquele conhecimento, mas na hora que você é colocado à prova, olha, a teoria, agora vamos colocá-la à prática, né? Principalmente quando a gente começa a se deparar com essas questõezinhas de casos práticos. Então, vejam. Primeira questão diz lá, de acordo com o CP, constituem hipóteses de exclusão da antijuridicidade. Então, o que é excludente da antijuridicidade ou da ilicitude? Vocês precisam ter essas causas de exclusão da ilicitude e as causas de exclusão da culpabilidade muito bem delimitadas na cabecinha de vocês, porque eles vão misturar tudo e vocês precisam saber o que é, quais são as excludentes da ilicitude e quais são as da culpabilidade. E vejam, de acordo com o CP, aquelas que estão previstas no CP. Primeira, letra A, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Bom, são excludentes da ilicitude o estrito cumprimento do dever legal e o estado de necessidade. São excludentes da antijuridicidade. Letra B, vamos analisar as outras. Insignificância da lesão e inexigibilidade de conduta diversa. Não, insignificância da lesão é princípio da insignificância, nós estudamos isso até no semestre passado, e nós sabemos que o princípio da insignificância, ele conduz à atipicidade do fato, né? Então, não tem nada a ver aqui com antijuridicidade e também não tem previsão na lei.
Inexigibilidade de conduta diversa serve para afastar o quê? A culpabilidade. Essa letra B está errada. Legítima defesa putativa e estrito cumprimento do dever legal. Olha, o estrito cumprimento do dever legal é, sim, uma excludente da ilicitude. Só que a legítima defesa putativa, é porque a gente ainda não viu essa parte das discriminantes putativas que eu falei para vocês que vou gravar um vídeo. A legítima defesa putativa, ela não vai servir para afastar a ilicitude ou a antijuridicidade. As situações putativas, e isso a gente já sabe, porque quando a gente estudou aquelas teorias lá sobre a culpabilidade, vocês certamente se recordam que eu falei que a nossa adoção foi pela teoria normativa limitada da culpabilidade, e essas situações putativas envolvendo as excludentes da ilicitude, conforme a situação, elas vão ser erro de tipo ou erro de proibição. Então, essas situações putativas, ou elas vão ser excludentes da tipicidade, ou elas vão ser excludentes da culpabilidade. Então, muito cuidado, porque isso daqui também vai ser pegadinha frequente. Se aparecer legítima defesa putativa, estado de necessidade putativo, sempre que aparecer um putativo, não vai ser excludente da ilicitude, tá? Não vai ser excludente da ilicitude. Ou vai ser da tipicidade, ou vai ser da culpabilidade. Então, a letra C está errada. Estado de necessidade, ok, é excludente da antijuridicidade. Agora, coação moral irresistível é excludente da culpabilidade. Acabamos de estudar, esse foi o nosso último ponto. Exercício regular de um direito. Sim, exercício regular de um direito é excludente da ilicitude. Só que inexigibilidade de conduta diversa. Está errado. Inexigibilidade de conduta diversa é excludente da culpabilidade. Então, nessa questão número 1, era realmente a gente conhecer quais são as excludentes da ilicitude, quais são as da culpabilidade, e verificarmos também que aqui a questão ela perguntava de acordo com o Código Penal. Então, resposta correta nessa primeira questão, letra A, né? Então, letra A. Acho que essa daqui, quem tentou resolver antes também não encontrou lá maior grau de dificuldade. Mas vamos lá para a nossa questão. Espera aí. Eu fiz uma coisa que ficou ruim. Para a questão número 2. Questão número 2. Os chamados, questão de concurso de PC, RJ, né, Polícia Civil, concurso para delegado, olha lá, os chamados tipos penais permissivos, e aí a gente vai lembrar daquilo que a gente estudou lá no semestre passado. Lembra de tipo penal permissivo? Tipo penal permissivo vão ser aqueles que vão servir para afastar, quando era, lembra? Permissivo é quando afasta a ilicitude, né? Quando afasta a ilicitude. Então, esses tipos penais permissivos, eles autorizam a prática de determinadas condutas que a princípio seriam classificadas como antijurídicas. As excludentes da ilicitude penalmente positivadas são exemplos claros dessa espécie de permissão legal. Então, levando em conta o que ora se expõe, poderemos afirmar corretamente, sempre importante ler o enunciado com calma. Aqui o que nos é pedido é a identificação da afirmativa correta. Vejam lá. Letra A. Isso aqui, tudo situações de exemplos e todas essas situações que nós tratamos em sala. Violência sexual praticada por um dos cônjuges contra o outro constitui exercício regular do direito, já que o débito conjugal inclui-se dentre os deveres do casamento. Gente, será que quando o marido, por exemplo, né, ou a mulher, qualquer um dos cônjuges, obriga o outro a manter relações sexuais contra a sua vontade, ele está no exercício regular de um direito? Claro que não. Né? Claro que não, senão a gente falaria que não seria possível. Isso aí, em outros tempos,
sob a égide, né, do Código Civil anterior, do Código Civil lá de 1916, que a gente tinha aquelas coisas bem machistas, que falava, não, que esse é dever do casamento, a mulher tem que satisfazer o marido, né? Tinha umas coisas meio horríveis desse tipo. Só que hoje, né, você imagina, aí você vai falar que não existe a possibilidade, por exemplo, de estupro do marido em relação à mulher ou da mulher em relação ao marido? Não. Então, isso aqui não é, tá na cara, não é exercício regular de direito. Letra B, o trote acadêmico praticado com violência não constitui ilícito penal, pois configura exercício regular do direito. Claro que não. Isso não é exercício regular de direito, definitivamente. As lesões corporais geradas em decorrência da prática de esportes não constituem crime, mesmo quando forem inobservadas as normas de regência da atividade. Opa, aí tá errado. A gente sabe que essas lesões corporais, a gente falou, né, até em sala, do exemplo do pugilista, falamos das práticas desportivas de uma forma geral. Sim, essas práticas desportivas, elas vão, caso nós tenhamos alguma lesão decorrente delas, ok, isso poderá representar exercício regular de um direito. Agora, desde que sejam observadas as normas daquela atividade, daquela prática desportiva. Então, aqui ficou errado. Letra D, o castigo físico ou moral infringido a um aluno por um professor, desde que moderado e com a finalidade de educação, constitui estrito cumprimento do dever legal. Olha, isso não é estrito cumprimento do dever legal. Não existe um dever legal dos professores castigarem os alunos, né? Ainda assim, o que poderia ser aventado, mas mesmo assim não cola, porque está falando de castigo físico, né? Castigo físico está permitindo que o professor bata em aluno. E isso a gente sabe que não é possível. E aí a letra E, que foi até o que a gente falou, lembra do jus corrigendi, que eu falei com vocês em sala de aula? O castigo moderado, aplicado pelos pais aos filhos menores, com o objetivo de correção, constitui exercício, regular exercício do poder familiar e ato penalmente ilícito. A gente está falando do castigo moderado, o ânimos aqui, a intenção é de corrigir, de educar. Ninguém está falando de bater, porque, né, com o advento, sobretudo aí da lei da palmada, não dá para tolerar nenhum tipo de castigo físico infligido pelos pais aos seus filhos, mas com base nas alternativas apresentadas, o que seria correto é a alternativa letra E, como a resposta correta dentre essas aqui. Agora a gente vai para uma questão 3, que já é mais complicadinha, porque é questão de caso, né? Sempre que a gente tem questão de casinho, as coisas dão uma leve complicada. Olha lá. Questão VUNESP, Tribunal de Justiça do Rio, concurso de primeira fase de magistratura. Imagine que João e Pedro, ambos enfermeiros, eles são desafetos de longa data. Então, João e Pedro são enfermeiros, eles não se gostam já há tempos. Um determinado dia, que o João estava concentrado aplicando uma injeção em um paciente de nome José, o Pedro aproximou-se sorrateiramente, deu uma facada contra o João para lhe provocar lesão corporal. Depois, descobriu-se que o João, no momento em que recebeu aquele golpe do Pedro, ele estava inoculando no José um poderoso veneno, de maneira intencional e com a finalidade de matá-lo, porque ele teria sido contratado pelos familiares do José para tirar-lhe a vida. Essa ação criminosa do João acabou sendo interrompida pelo golpe do Pedro. Então, a história, resumo da história, sem saber que o José estava sofrendo um atentado contra a vida, o Pedro acabou salvando-o e, ao mesmo tempo, conseguiu executar o seu plano de ofender a integridade física do João, que sofreu uma lesão leve. Em razão disso,
seria correto afirmar o seguinte. Olha só, essa questão, ela vai nos levar a pensar em quê? Ela vai nos levar a pensar em legítima defesa. A primeira coisa que vem na mente, legítima defesa de terceiro, não é? Porque, olha só, a história é, o João e o Pedro não se gostavam. E aí, o que acontece? O Pedro, os dois eram enfermeiros, o Pedro, quando vê o João lá aplicando uma injeção no paciente José, o Pedro chega e golpeia com uma faca o João, querendo lhe causar lesão corporal. Esse é o ânimo, esse é o dolo do Pedro. O Pedro chega lá para causar lesão corporal no João. E ele realmente consegue. Só que o Pedro não sabia que naquele exato momento que parecia que o João estava lá inocentemente inoculando alguma medicação nesse paciente José, o que na verdade o João estava fazendo era aplicando uma injeção de um poderoso veneno, porque o João tinha sido contratado pela família do José para matá-lo. Então, o que aconteceu? Sem saber, o Pedro acabou salvando a vida do José. Só que vejam bem, isso poderia ser legítima defesa de terceiro, não é? Só que a gente vai entrar num ponto controverso, que é o seguinte: o Código Penal, quando ele coloca os requisitos da legítima defesa, ele aponta lá no artigo 25 requisitos de ordem objetiva, né? Então aparece lá, eu preciso da agressão atual ou iminente, a direito próprio, a de terceiro, a agressão injusta. Quando a gente analisa esses requisitos objetivos do 25, até parece que é uma situação de legítima defesa. Só que, o que a gente entende? A doutrina, ela entende que é necessária a existência do elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? É o chamado animus defendendi. O sujeito deve saber que age em legítima defesa, no caso aqui de terceiro. E aí, uma coisa que fica bastante clara, e aí nós vamos analisar as assertivas, porque a gente tem que responder, a gente tem que avaliar o que é correto, né, na íntegra. Vejam, se a gente considera que há necessidade da exigência desse requisito subjetivo, ele não agiu em legítima defesa, né? Sobe um pouco mais as questões, porque você não está acompanhando. Sabe o que é o problema? Se eu subir mais as questões, eu fico sem a minha telinha. Isso que é o ruim. Entendeu? Eu já tinha disponibilizado para vocês. Vocês não tinham visto, não? Porque para mim fica ruim. Vocês pegaram as questões? Peraí. Aí eu tenho que ficar sem imagem. Peraí só um pouquinho. Para subir um pouco mais as questões. Então, olha lá. Vamos avaliar as questões com base nas assertivas. Olha lá. À luz estritamente do quanto determina o texto do Código Penal, não se exige prévia ciência da situação de risco do direito para que se considere a ação de Pedro praticada em legítima defesa, com o que ficaria afastada a ilicitude da sua conduta. Vejam, eu vou analisar as outras. Deixem essa daí em stand-by. A grande questão é a seguinte, isso aqui que é a prática, né? A malícia que a gente tem que ir adquirindo para fazer questão de prova. Olha só, gente. À luz do texto do Código Penal, então, olha só, com base no texto do Código Penal, o texto do Código Penal fala da exigência do elemento subjetivo? Não. O texto do Código Penal não fala, não. Não fala. A gente sabe que com base no entendimento que prepondera, com base na doutrina, que acaba hoje sendo uma doutrina tranquila em relação ao assunto, eu vou precisar do elemento subjetivo.
eu vou precisar do animus defendendi, mas o código não fala. Então, se eu for fazer uma leitura seca do código, eu teria atendido os requisitos da legítima defesa, os requisitos objetivos, porque o código só fala de requisitos objetivos, e, em tese, esse sujeito teria afastada a sua ilicitude, tá? Então, a resposta certa é a letra A. Agora, vejam, ela é a certa porque ela fala explicitamente, à luz estritamente do que determina o texto do Código Penal. Se eu perguntasse isso para vocês, por exemplo, numa questão dissertativa, essa não seria a mesma resposta. Vamos analisar as outras para vocês verificarem o porquê de estarem equivocados. O Pedro atuou circunstanciado por erro sobre uma causa de justificação, em defesa putativa do bem jurídico do terceiro, com o que deve ser aplicada a pena do crime culposo de lesão corporal. Não tem nada a ver. Ele não atuou em erro, não. A pessoa atua em erro sobre a existência de uma causa de justificação quando ela pensa que está atuando, por exemplo, em legítima defesa e não existe legítima defesa. Em momento algum, o Pedro imaginou que estava atuando em legítima defesa. O Pedro não está em erro, tá? Então, essa letra B, pela própria interpretação da narrativa aqui apresentada, ela está incorreta. A letra C, ela fala que a doutrina historicamente divergiu sobre a necessidade do animus defendendi na legítima defesa. Isso é verdade. Durante muito tempo, a gente encontrava, e hoje a gente ainda encontra alguma divergência sobre essa questão, precisa do animus defendendi. O animus defendendi é esse elemento subjetivo. O sujeito saber que está em legítima defesa. Mas hoje a questão está pacificada, no sentido de se exigi-lo. Até aí, correto. Com o que a ação de Pedro estaria acobertada pela legítima defesa. Até o momento em que se fala que deveria ser exigida, portanto, o que prepondera é que se deve exigir o animus defendendi, até aí está correto. Só que se eu falo que o animus defendendi ele é exigido, qual que é a consequência? A consequência não é falar que a ação do Pedro estaria acobertada pela legítima defesa, é justamente o contrário. Falar que a ação do Pedro não estaria acobertada pela legítima defesa. Então, a letra C está errada, tá? Essas questões são mais difíceis. Vocês vão começar a perceber que sempre que aparece caso prático, fica mais difícil. A corrente doutrinária, letra D, que defende a desnecessidade do animus defendendi para a caracterização da legítima defesa, foi expressamente adotada pelo texto que reformou a parte geral do Código. Não. Ela não foi expressamente adotada pelo Código Penal, não. Gente, isso aqui foi o que a gente estudou já. Isso aqui foi o que a gente estudou. Olha só, é porque isso aqui é mais difícilzinho mesmo. Vou voltar aqui nisso, mas senão não consigo ver tudo, que é muita coisa. Olha só. Quando a gente estudou as excludentes da ilicitude, em todas elas, e aí vocês certamente estão acompanhando pela doutrina em casa, qualquer doutrina, né, das doutrinas contemporâneas, das doutrinas realmente prevalentes, quando nós formos estudar excludentes da ilicitude, elas vão falar. Além dos requisitos objetivos estabelecidos pela lei, nós precisamos que o sujeito haja também com elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? Saber que age abrigado por aquela excludente da ilicitude. No caso da legítima defesa, esse elemento subjetivo a gente chama de animus defendendi. Quer dizer, o sujeito tem que saber que está agindo abrigado pela excludente da ilicitude. O Pedro, alguém tem dúvida disso? Tá claro. O Pedro sabia que estava agindo em legítima defesa de terceiro? Não, ele não sabia. Zero.
Aí, quando eu falo aqui nessa letra C, a doutrina historicamente divergiu acerca da necessidade do ânimos defendente. Sim. Quando a gente vai estudar, porque é uma questão mais difícil, né? A doutrina, sim, a doutrina divergia, a doutrina falava, olha, para alguns autores ainda existe uma pequena divergência. Hoje é uma pequena. A questão hoje é uma questão que a gente pode dizer que está pacificada. A doutrina majoritária vai dizer, para a caracterização da legítima defesa, eu preciso do ânimos defendente. Eu preciso que o sujeito saiba que está agindo em legítima defesa. Ok. Quando eu vou ler essa afirmativa letra C, ela está correta até a parte em que se fala. A questão hoje está pacificada no sentido de que se exigir. Para a doutrina majoritária será exigido, sim, o ânimos defendente. Agora, vejam qual que é a consequência que eles colocam de se exigir o ânimos defendente. Então, hoje, majoritariamente, exige-se o ânimos defendente, de modo que a ação de Pedro estaria acobertada pela legítima defesa. É exatamente o contrário. Se eu falo que o entendimento que prepondera é no sentido da exigência do ânimos defendente, o Pedro não agiu com ânimos defendente. Logo, se ele não agiu com ânimos defendente, a ação dele, tomando por base essa exigência, não estaria acobertada pela legítima defesa. Entenderam? É isso. Essa questão é mais difícil. É uma questão que vai envolver interpretação. E todas as questões, vocês vão começar a ver. Toda questão que tiver análise de caso, a gente acaba tendo dificuldade. Por isso, resolver questão é uma das melhores maneiras de estudar. E aí, a letra D, ela vem me falar o seguinte. A corrente doutrinária que defende a desnecessidade do ânimos defendente para a caracterização da legítima defesa, ela foi expressamente adotada pelo texto que reformou a parte geral do Código Penal. Está errado. O Código Penal, e aí também é uma maneira, tem coisa que às vezes vocês não vão saber, porque vocês vão estar tendo contato pela primeira vez aqui, quando a gente está resolvendo as questões, tá? Vejam, o código não falou nada sobre elemento subjetivo. A doutrina é que hoje é pacífica no sentido dessa exigência. Então, de modo que é ilícita a conduta do Pedro. Adotando-se a exigência do elemento subjetivo, seria ilícita, sim, a conduta do Pedro. Só que o que está errado nessa assertiva? A gente não tem essa adoção expressa pelo texto do Código Penal. Não tem essa adoção expressa. Logo, nessa questão número 3, resposta correta, letra A. Tá? Vamos ler. Essa questão 4, vamos fazer essa 4 aqui, que a 4 é facilzinha. Olha lá, 4. Legítima defesa essa aqui bem fácil, ó, concurso de MPE, primeira fase, Ministério Público, bem direta. A legítima defesa, qual que é a natureza jurídica aí da legítima defesa? Essa é tranquila, né, gente? Olha lá. Natureza jurídica da legítima defesa é o quê? É excludente da culpabilidade? Não. É causa de diminuição de pena? Não. É excludente da tipicidade? Não. É causa de inexigibilidade de conduta diversa? Não. É causa excludente da antijuridicidade. Portanto, na questão número 4, essa bem direitinha, bem facilzinha, vejam o grau de dificuldade das questões, como é que varia. Essa questão anterior é uma questão bem mais puxada. E olha que é uma questão com 4 assertivas. Vocês vão começar a ver daqui a pouco, as questões da OAB também, elas estão vindo puxadas. Tudo com caso, tá? Por isso que às vezes em prova o pessoal reclama, a questão que tem que ler muito na própria OAB. Tudo tem vindo, não tem sido feitas perguntas diretas. O que é legítima defesa? Qual a natureza jurídica? Não. O que a gente tem visto são essas questões envolvendo casos, tá? Que realmente são mais complexas. Então, na questão número 4, essa aqui tranquilinha, a resposta correta, letra E. Tá bom? Gente, já deu 1h e pouquinho aqui de aula, eu tenho que parar, porque senão eu não consigo salvar essa aula, que eu já começo outra agora, já emendo com outra.
Então, amanhã a gente continua resolvendo, a gente termina de resolver isso daqui, tá? E aí eu vou mostrar. Eu mandei para Isabela. Isabela, eu te mandei aquele link, já estava tendo aquela coisa lá da sala de aula do Classroom, mas como eu nem tenho mexido muito naquilo, eu tinha mandado um link, queria que vocês dessem uma lida naquele. Eu acho que eu te mandei, só me confirma aí se eu mandei. O link eu mandei para o seu WhatsApp, para você compartilhar dos argumentos favoráveis e contrários à redução da maioridade penal, porque eu quero falar disso também. Ok? Depois você me confirma aí se recebeu ou não. Gente, valeu então. Amanhã a gente continua nessas resoluções de questões. Procurem ver se vocês conseguem dar uma lidinha antes, porque facilita aqui o andamento da aula. Ok? Beijinhos para vocês então.